Olá, canal A Lei e o Testemunho, continuando a série dos 144 mil, hoje o tema, os 144 mil e a Nova Jerusalém. Depois da vinheta. Primeiro texto, Primeiros Escritos, página 16. Ali sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Temos também Apocalipse, capítulo 21, verso 16. E a cidade estava situada em quadrado. Então vemos uma correlação entre os 144 mil e a Nova Jerusalém. E agora Apocalipse, capítulo 21, os versos 12 e 13. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E Apocalipse 7, o verso 3 e 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora uma coisa interessante, vemos que na Nova Jerusalém temos 12 portas, e sobre elas está escrito o nome das tribos dos filhos de Israel. E os 144 mil são das tribos. Ou seja, se fizermos um cálculo simples de 144 mil dividido por 12 portas, encontramos 12 mil. Ou seja, 12 mil dos selados entram em sua respectiva porta. Então, 144 mil tem tudo a ver com a Nova Jerusalém. Sim. E agora, Primeiros Escritos, páginas 17 e 18. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, então a Nova Jerusalém desce, com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: a cidade, a grande cidade vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas. Fora da cidade haviam casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem a sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos que fazer com a terra aqui, não absolutamente. Então nós observamos aqui que os santos, todos os santos, possuem casas no campo e também possuem casas na Nova Jerusalém. Sim. Em Apocalipse 21, o verso 24 e 26 nos diz: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Ou seja, essas nações dos salvos virão para Nova Jerusalém. Então, ou seja, eles moram no campo e visitam, em determinado período, a Nova Jerusalém. Justamente. A respeito dos reis da terra, em Apocalipse 5, verso 10, nos diz: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, são os salvos. E esses salvos, que são os reis da terra, como diz o texto acima, de Apocalipse 21, 24 a 26, né? Sim. Trarão para ela a sua glória e honra, porque esses reis entrarão, em determinada ocasião, na Nova Jerusalém. Justamente. Agora Apocalipse capítulo 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então vemos aqui que os 144 mil estão sempre com o Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro estará dentro da Nova Jerusalém. Os 144 mil também devem estar com ele, enquanto os salvos, eles habitam fora da cidade. Agora em Isaías, capítulo 66, os versos 20 ao 23, diz: E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações dos salvos.
por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Ou seja, eles vão trazer justamente a honra e a glória para a cidade. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que é de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, verá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui encontramos vários elementos. O primeiro diz respeito ao Monte Santo, que diz a Jerusalém. E o que é esse Monte Santo? E agora em Primeiros Escritos, páginas 51 e 52. Os santos descansarão na santa cidade e reinarão como reis e sacerdotes durante 1000 anos, isso indo para o céu, quando estivermos no céu. Então Jesus descerá com os santos sobre o Monte das Oliveiras, que se repartirá ao meio e se transformará numa grande planície, para nela se estabelecer o paraíso divino. Então durante 1000 anos, todos os santos estarão dentro da Nova Jerusalém. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. Esses lugares são a Nova Jerusalém. Então todos nós estaremos dentro da Nova Jerusalém. Depois ela desce para a terra. Justamente. Agora vamos nos atentar para o segundo elemento que diz, e também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Agora vejamos o que diz o Espírito de Profecia, em Primeiros Escritos, página 19. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia. Uma coisa interessante é que os levitas e os sacerdotes, somente eles poderiam entrar no santuário, no tabernáculo. E aqui os 144.000 são os únicos que podem entrar neste belo templo. E este belo templo fica lá no Monte Sião. Não é na Nova Jerusalém. Isso é no Monte Sião. Justamente. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz, dizendo, vinde, povo meu, vieste da grande tribulação e fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos, aleluia, glória, e entramos na cidade. Então aqui Jesus está com eles no campo, mostra o templo que pertence somente aos 144.000, lá no Monte Sião. Depois Jesus os deixa e vai para a santa cidade. E depois Jesus diz o quê? Vinde, meu povo, venha para a ceia. Ou seja, a todos os salvos. E agora o último elemento do texto. E será que de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui em Primeiros Escritos, página 19, diz, e vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, isso já dentro da Nova Jerusalém. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Isaías 66, verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Por que de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra? E o que tem a ver aqui o fruto da árvore da vida? Vejamos. Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, uma vez por mês, a árvore da vida dá o seu fruto. O Espírito de Profecia aqui relata que viu o fruto da árvore da vida onde? Justamente naquela imensa mesa, onde os salvos vão comer.
que significa que no dia de lua nova, que cairá no sábado, nós iremos comer do fruto da árvore da vida, que dá o seu fruto uma vez por mês. Quando? No dia de lua nova. Então essa é a comemoração da lua nova. Então toda lua nova cairá num dia de sábado. Será uma festa fixa. E onde nós iremos usufruir do fruto da árvore da vida para perpetuar a nossa vida. Ou seja, é justamente nessa ocasião, de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, que todos os salvos se reunirão na Nova Jerusalém. Há salvos que habitarão fora da cidade. Mas justamente nesse período, nesse dia específico, eles irão para a Nova Jerusalém, para adorar ao Senhor, todos juntos. Então todos os sábados, os salvos saem do campo e vão para a Nova Jerusalém adorar ao Senhor. Mas no sábado de lua nova, vão comer do fruto da árvore da vida. Justamente. Agora vamos nos atentar para o versículo 21 de Isaías 66, que diz: E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Temos visto até aqui que tudo indica que é os 144 mil. Então vejamos quais são as similaridades entre os levitas e os 144 mil. Temos aqui agora Salmo 106, verso 19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Apocalipse 3, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós vemos aqui que há uma similaridade. Qual que é essa similaridade? Os filhos de Israel, na época deles, havia uma imagem do bezerro de ouro, onde havia uma apostasia em Israel. E agora, para o Israel moderno, há uma grande apostasia, que é a adoração à imagem da besta. Em Êxodo, capítulo 32, verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então aqui os levitas ficaram contra aquela apostasia e se colocaram do lado de Moisés e do Senhor. Apocalipse 14, verso 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. 144 mil não participa dessa apostasia, dessa adoração à imagem da besta, e estão sempre com o Cordeiro. E agora, Números, capítulo 8, os versos 14 e 16. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado. Então, isso aqui, os levitas eram de uso exclusivo do Senhor. Em Isaías 66, verso 21, dizendo já sobre novo céu e nova terra, e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Tomarei dos santos alguns, Separados. justamente, os 144 mil. E agora, Números, capítulo 8, os versos 17 e 18. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo o primogênito, o santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Então vemos aqui que os filhos de Israel foram comprados do Egito. Da terra do Egito. Sobre os 144 mil, no mesmo versículo 4, esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Foram também comprados. E um outro detalhe também interessante é que o propósito para os filhos de Israel, que o Senhor tinha colocado para eles, era que justamente todo primogênito de todas as tribos de Israel fossem de uso exclusivo do Senhor. Então, ao invés de ser somente os levitas, não. Seriam escolhidos sacerdotes de todas as tribos. Justamente. Só que as tribos de Israel se apostataram e só sobrou os levitas, a tribo de Levi. Por isso que Deus escolheu somente os levitas para uso exclusivo dele. Agora, para os 144 mil, Apocalipse 7, verso 4 nos diz:
E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, aqui se cumpre o propósito que o Senhor, desde o início, queria para o Israel. Então, como Deus queria tomar sacerdotes de todas as tribos e não pôde, por causa da apostasia, agora com 144.000, ele realiza esse propósito. Justamente. Então vemos aqui que os levitas e os 144.000 são tipo e antítipo. Justamente. E agora nós temos aqui a disposição de como era Israel. Uma coisa interessante é que no centro do acampamento de Israel, do arraial de Israel, encontrávamos o santuário, o tabernáculo de Deus. O que seria agora o tabernáculo para Novo Céu e Nova Terra? E aqui em Apocalipse, capítulo 21, os versos 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então vemos aqui que a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Ou seja, o que era o santuário para o antigo Israel será a nova Jerusalém para os santos. Isso. Então, a Jerusalém é o centro, é a capital da adoração, a capital do universo. E uma outra coisa interessante é que os levitas e os sacerdotes estavam ao redor do santuário e trabalhavam lá dentro do santuário. Ou seja, eram uso exclusivo para o Senhor. Como 144.000 será uso exclusivo para o Senhor. E estarão dentro da nova Jerusalém. Justamente. E fora, agora, das portas da cidade, da nova Jerusalém, encontraremos as nações dos salvos. Assim como vemos aqui na imagem a disposição de todas as outras tribos de Israel, que o povo estava ao redor dos levitas. Justamente. Ou seja, terão salvos que habitarão fora da cidade e terão salvos que habitarão dentro da cidade. E depois, uma vez por semana, todos os salvos que habitam fora estarão dentro da nova Jerusalém para adorar ao Senhor. Justamente. Então o que podemos ver é que tanto os levitas no antigo Israel e os 144.000 no novo Israel são dois grupos especiais que Deus tem separado como primícia para ele. Justamente. É isto. Então são dois grupos distintos realmente, toda a grande multidão e os 144.000. E agora entendemos por que essa separação. É um grupo especial para Cristo. Deus nos abençoe. Este é o estudo. Nos aguardamos para o último estudo da série sobre os 144.000. Até lá. Amém. Amém.